Olá, estamos começando o programa Religare e hoje vamos discutir educação e religião. Conosco, para tratar este tema, o professor Padre Antônio Francisco da Silva, doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. O professor Antônio Francisco atua como professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e coordena ali o curso de Pedagogia com ênfase em ensino religioso. Entre em contato com a gente, participe deste programa, envie seu comentário, crítica ou sugestão para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Professor, seja bem-vindo ao Religare, é um prazer estar aqui com o senhor. Professor, sobre esse tema educação e religião, como é que nós poderíamos estabelecer uma relação entre educação e religião? Há uma interferência da religião na educação? Os meus cumprimentos a todos os que estão acompanhando, seguindo esse programa. Também o meu agradecimento do convite. Talvez dentro dessa questão da pergunta feita, Flávio, ela merece assim um tempo maior devido à extensão da pergunta e a extensão também da evolução dos assuntos que se possa tratar, que se possa ser trabalhado, porque a relação religião e educação, ela tem todo um contexto, tem uma história que não é assim algo de hoje, é algo construído já há muito tempo, não é? Nós podemos remontar praticamente desde a existência, do começo da existência humana, quando o homem se sente homem, e de modo especial dentro da perspectiva da filosofia grega, onde se buscava sempre, desde o início, Sócrates, Platão, século V, século IV antes de Cristo, a compreensão sobre o conhecimento e a compreensão e a ligação sobre a própria educação mesmo, não é? A educação para se viver na polis e assim por diante. Então nós temos que fazer alguns recortes, né, ao longo da história. Então pensando no Ocidente, você está dizendo agora da Grécia. Uhum. Como é que a relação educação e religião ela aparece na cultura grega? Ali onde o mito, na Grécia, antes mesmo do surgimento da filosofia, era formador. Como é que nós poderíamos conversar nesses termos, por exemplo, ali na Grécia? Depois nós poderíamos discutir outros momentos da história, mas como o senhor começou a falar da Grécia, como que se dá ali na Grécia? Bom, na Grécia, se nós sintonizarmos, aproximarmos do século IV, século V, as buscas do conhecimento, como eu já mencionei antes, sempre tem ligação com a educação, o educar, para se atuar na polis, né? Então, por exemplo, quando nós lemos algo sobre Platão, a grande busca de Platão está relacionada com essa busca do conhecimento, essa ligação com a própria busca da filosofia mesmo, por assim dizer. E nós vemos, por exemplo, da verdade. A busca da verdade. E dentro dessa busca da verdade, a saliência que é dada dentro da perspectiva da justiça, dentro da perspectiva que tem elementos já da raízes da religião, né? Se nós olharmos, por exemplo, logo em seguida o próprio Aristóteles, né? Aristóteles, principalmente com a Ética a Nicômaco, que é uma das obras clássicas de Aristóteles, ele trabalha toda uma espécie de elementos de fundamentação para o comportamento humano. E dentro dessa perspectiva, o comportamento humano, ele traz elementos que nós poderíamos dizer até para a atualidade sobre a questão do encontro, da inter-relação das pessoas.
se nós pudéssemos dizer assim já para a atualidade, né? Traz algumas normas dentro da perspectiva de como comportar, na busca da relação humana, na busca também do comportamento político. Isso que me vem assim nesse momento à memória, assim, na ligação de fundamentos com a filosofia grega nesse período, nós poderíamos estar dizendo dessa forma. Sim, então, como nós estamos tratando do tema educação, como que se desdobra, não é, desde esta fundação desses temas na paideia grega, na formação do homem grego, por exemplo, no período medieval, em que já temos um outro elemento, não é, que é o elemento da presença da tradição cristã neste período, né, a grande síntese aí entre o pensamento judaico, o pensamento grego, este que o senhor está apresentando, não é, e bom, a síntese aí no cristianismo. Como que o pensamento medieval trata essa questão da educação? O encontro do pensamento cristão, do cristianismo, com os elementos da filosofia grega dão, claro, subsídios e elementos muito importantes para uma concepção de educação. De certa forma, há assim, algo no sentido de que o próprio desenvolvimento da teologia cristã, da teologia católica, no caso, incorporam elementos ou quase que se apodera, por assim dizer, dos elementos da filosofia grega, para dar sustentação a quê? Pelo menos na época medieval, né? Para dar sustentação a tudo aquilo que a teologia cristã desejaria sistematizar. O que nós vemos, por exemplo, lá no século XII, com a figura monumental de Tomás de Aquino, né, com a confecção da Suma Teológica, toda a sustentação doutrinária, ela teológica, ela tem seu embasamento e seus fundamentos na filosofia. E traz elementos doutrinários e traz elementos para a educação que vai perpassando toda a evolução daquilo que nós hoje conhecemos como universidade, né? Fazendo quase que um passo bem largo. Os estudos, as pesquisas, as buscas de compreensão, a normatização de elementos da religião faz com que haja um crescimento e uma ligação da própria filosofia grega na época medieval, na Idade Média, e faz acontecer a cristandade que nós conhecemos. A própria cristandade, ela dá um suporte muito grande cultural e a educação que nós temos hoje, na atualidade, ela tem seus fundamentos e seus pilares neste período. Sim, e modernamente, com a crítica moderna a este domínio da religião sobre esferas como a política, a economia, ela também acontece no campo da educação? No campo da educação, a educação ela vem, claro, numa evolução sistematizada cada vez mais, numa busca sistematizada. O que não podemos deixar de salientar toda a presença, de novo, da filosofia no momento do crescimento da razão, no momento do esclarecimento, do iluminismo, do aufklärung, século XVII, XVIII, XIX, de modo especial, com todas as contribuições dos pensadores, não é? Kant, anteriormente Descartes, que trazem elementos que vão dar um tom diferente, por exemplo, do comportamento político, religioso, novo, e vão dar sustentação para elementos de uma nova postura da educação. Por exemplo, o que antes nós tínhamos de ligação, quase que de caminhada conjunta, religião e Estado, política e Estado, política e igreja, né? Até a Revolução Francesa, no século XVII, século XVIII, acaba deflagrando na Europa e depois em todo o mundo,
a separação igreja e Estado, e isso traz uma nova postura para o caso da religião, da aproximação da religião com a educação. É claro que traz uma nova configuração sem perder de referência os pilares e os fundamentos. Então, dentro do contexto da atualidade, por exemplo, nós percebemos a importância que a religião tem e percebemos a importância da educação, mas são elementos bem, como se diz, complementares, não elementos específicos, próprios ou até misturados, não sei. Sim. Hoje, nosso bloco ele já vai terminando, mas assim, em poucas palavras, hoje esta relação entre religião e educação, como ela tem se colocado? Diante de uma sociedade já mais secularizada, plural? Na atualidade, principalmente a partir do século XIX, XX, né, há uma perspectiva de uma espécie de afastamento entre religião e Estado, e há um crescimento muito grande, principalmente na Europa, e depois se estende por todo o mundo, né, dentro da perspectiva da secularização. Ou seja, há um distanciamento, aquilo que é religião, aquilo que é político e aquilo que é educação. Bem, nós vamos seguir conversando, fique conosco, voltamos em instantes com Religare, hoje conversando educação e religião. Bem, estamos de volta com o Religare, hoje conversando com o Padre Antônio Francisco sobre educação e religião. Você viu no primeiro bloco, nós conversávamos sobre os vários momentos na história do Ocidente, sobre a influência e a relação entre religião e educação. Ele falou sobre a Grécia, falou sobre o período medieval e sobre o momento já da secularização e do pluralismo religioso próprio da sociedade contemporânea. Mas agora, professor, falando de um tema muito específico nessa relação educação e religião, que é a educação religiosa. Eu vou colocar os temas e já vou perguntar como seria possível a gente esclarecer bem. Educação religiosa, educação religiosa, ensino religioso, ensino da religião, catequese. Bom, são muitos termos e, claro, cada termo expressa um modo de compreender esta relação educação e religião. Então, vamos por partes. Quando nós falamos em ensino religioso, qual seria a distinção entre ensino religioso, ensino da religião, educação religiosa e catequese, por exemplo? Fique bem à vontade para esclarecer sobre essa temática. Bom, essa questão ela tem ligação, claro, nós temos que remontar ao bloco anterior da nossa conversa. Eu colocaria numa sequência um pouco histórica. Sim. Tá? A questão, por exemplo, do ensino de religião. O ensino de religião é algo que sempre aconteceu e ocorreu quando igreja, cristianismo, igreja católica esteve bem atrelado, bem junto com os poderes públicos. Então, existia toda uma caminhada nesse sentido de um espaço aberto para o ensino de religião, adquirido, trazido, herdado da colonização, no caso brasileiro. Mas com a separação igreja e Estado, não se dá mais uma educação da religião, um ensino da religião. Com a separação igreja e Estado,
nós tivemos um hiato, porque o Estado se declara laico, desde a proclamação da República. Então, na chamada Primeira República, por alguns teóricos, alguns estudiosos, que, segundo eles, vai de 1890 até 1930, 31, por aí, esse período foi um período de muito debate acirrado dos favoráveis ao ensino de religião, portanto, defensores da religião do catolicismo, e aqueles que eram tidos na época como contrários e preocupados com uma nova postura da educação, a presença da escola nova, do escolanovismo. E a partir de 1930, 32, de modo especial, com o Manifesto dos Pioneiros no Brasil, houve toda uma caminhada no sentido de estar tentando achar-se um espaço, de modo especial em Minas Gerais, nessa época, a partir de 1928, o ensino de religião ele voltou novamente, mas tendo uma configuração nova, ou tentando pelo menos ter uma configuração nova. Hoje, qual é a configuração do ensino religioso? Não é ensino da religião, de uma religião, de uma igreja? Atualmente, o ensino religioso, até a legislação de 71, a Lei de Diretrizes Básicas de 71, a tentativa, primeiro foi incorporado nas legislações. A tentativa foi muito mais no sentido de estar trabalhando não uma determinada religião, e de modo especial agora, com o pluralismo, a diversidade de buscas religiosas, né, na escola, tanto a escola pública e de modo bem crescente a escola particular, há um público com uma diversidade muito grande. Então, o que acontece? A legislação atual do ensino de religião passa a ser ensino religioso e, atualmente, com uma nova nomenclatura, educação religiosa, por ser visto como um elemento que antes não fazia parte da área de conhecimento, era uma espécie de espaço aberto para as religiões, mas atualmente faz parte como disciplina no horário escolar, no caso mineiro, por exemplo, dentro das 800 horas previsto como disciplinas obrigatórias a serem ofertadas aos alunos. Como tomar cuidado para não confundir essa educação religiosa com catequese? O lugar da catequese, aí eu remeto ao nosso pensamento, à nossa fala, em vários pensadores e defensores. Por exemplo, Wolfgang Grün é um salesiano que desde a década antes de 70, mas de modo especial contribuiu muito na década de 70, foi relator no Conselho Estadual de Educação mineiro, no sentido de estar se buscando uma espécie de identidade nova para o que seria o ensino religioso na época. E ele resgata alguns outros pensadores da década de 30, por exemplo, Paul Tillich, uma pessoa estudiosa, não é? Um luterano, que traz contribuições, por exemplo, no sentido de que a religiosidade é algo que o ser humano traz consigo. Então, Padre Grün, Wolfgang Grün, trabalha a partir daí. A religiosidade é algo, toda a busca que o ser humano realiza para atingir o transcendente. Todo ser humano, mesmo aquele que diz, no momento da secularização, que diz assim, não sigo nenhuma religião. O que ele quer dizer, de modo geral, não sigo algo institucionalizado, mas a busca sempre existe. E é por isso que a escola deve se ocupar da educação religiosa? Para uma escola pública? Na escola pública, como eu afirmei antes, não é só um caso da escola pública, mas também as escolas particulares, não é? Há uma diversidade muito grande, há uma busca religiosa muito grande. Então, nessa busca religiosa muito grande, a maneira de se trabalhar a educação religiosa, ela tem que levar em conta 3 aspectos. O primeiro aspecto é a questão da linguagem. A linguagem, há defensores com relação à linguística, né? A linguagem, você pode falar de todas as religiões,
mas de uma maneira não de apropriação de alguém que está falando em nome da sua religião ou da religião que confessa. O lugar da catequese é na igreja, nas igrejas, escola dominical e assim por diante, em cada igreja. Na escola, o espaço é para se trabalhar a religiosidade, é para se trabalhar a partir de uma linguagem específica. Por exemplo, ao invés de eu dizer numa aula de educação religiosa, Jesus Cristo, o Jesus Cristo é a figura tida, a liderança do cristianismo, é a figura religiosa. Mas eu posso falar do Jesus histórico, Jesus de Nazaré. Ou posso ainda, como diz o Gruen, não é? Ao invés de dizer nós, católicos, por exemplo, se eu for falar como católico, eu posso dizer os católicos dizem isso. Ou mesmo os luteranos dizem isso, os budistas dizem isso, e assim sucessivamente. Qual que é o perfil do profissional que trabalha com educação religiosa? Ou qual deve ser o perfil? Deve ser o perfil de alguém, é uma situação bastante desafiante para quem quer trabalhar nessa área. Primeiro, é alguém que tem que ter essa visão de conjunto, no sentido de algum conhecimento sempre em busca das diversas religiões, pelo menos dentro das matrizes religiosas brasileiras, para que se possa partir da realidade, que também é uma nova perspectiva da educação, né? Partir da realidade que cada aluno traz, que cada educando traz, e trabalhar dentro daquela perspectiva do aluno, né? Então, o perfil é um perfil de alguém que tem que estar sempre trabalhando, buscando, e sempre é uma novidade. E quais são as alternativas de formação desse profissional? Nós temos, já há muito tempo, antes da PUC, da nossa Pontifícia Universidade Católica, lançar... Em Minas. Em Minas, o Pedagogia ênfase em ensino religioso, e depois, mesmo na década de 90, em vários outros lugares, por exemplo, em Porto Alegre, mesmo no norte de Minas, e depois espalhando por todo o Brasil, Santa Catarina, nós temos várias buscas no sentido de estar preparando esse profissional dentro de uma perspectiva de encarar a educação religiosa como disciplina. Disciplina do currículo, disciplina que incorpora as 800 horas. Então, a preparação ela é como uma outra disciplina, porém com esse perfil de alerta, porque quem está trabalhando vai ter que ter fundamentação necessária nessa área da educação para estar lidando com as diversas buscas religiosas. Sim. Bem, nosso tempo vai se esgotando. Eu agradeço muito a sua presença entre nós aqui no Religare, conversando sobre educação e religião. E dizendo sempre, você pode participar do nosso programa, enviar alguma mensagem, uma sugestão. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Continue conosco, na próxima semana você vai assistir mais um programa Religare. Até lá, um abraço muito cordial.